essa brincadeira. Ô galerinha, relaxa. É só o primeiro dia que eu vou começar a falar do volume 2. Pode deixar ele dormente aí. Prefiro que tu te concentre no que nós vamos discutir. Aí quando tu for dar aquela lida no volume 2, vai te fazer muito bem. E a bicuda? Pois então, eu quero dar a bicuda quando tiver para fechar o trimestre. De repente, como essa apostila é muito parruda, eu já dei umas bicudas meio perigosas, já quebrei umas pontas nos negócios aí, ó. Então é melhor uma bicuda só, de repente, quando a gente encerrar a física e matemática, a gente faz a bicuda. Né? Porque é sempre meio perigoso. Sempre a apostila vai para cima de alguém, isso é arriscado. O negócio é o seguinte, eu tenho uma coisa muito legal para te comentar. Teve uma aula aí que eu cheguei e te falei da lei de atração das massas do Newton, não foi? Falei que se eu tenho dois corpos, um de massa M1, outro de massa M2, que estão a uma certa distância um do outro, dá para calcular a força com que eles se atraem, né? É a lei de atração das massas do Newton. Constante gravitacional universal, massa 1, massa 2, dividido pela distância ao quadrado. Coitado do Newton, morreu sem saber que a constante gravitacional universal era esse valor, ó. Valor grande ou pequeno? Grande. Bem pequeno, né? Aquela vírgula vai dar 11 pulos para a esquerda. É por isso que tu não sabias, até pouco tempo atrás, que tu e os teus colegas estão se atraindo. Que tu e a tua borracha estão se atraindo. Que tu e qualquer outro maldito átomo nas tuas proximidades estão se atraindo. Uma força que dá para calcular com aquela fórmula. No primeiro A, quando eu fiz esse comentário, um aluno perguntou assim, professor, então qual é a força entre eu e não sei o quê? Aí eu me senti obrigado a fazer a conta para ele, né? Pelo menos uma vez na vida, uma vez na morte. Vamos pegar aí 1 quilo de açúcar que esteja próximo de ti. Tu ainda nesta bela idade deve estar pesando uns 50 quilos. 1 quilo de açúcar que está a 1 metro de ti. Com certeza, se for na tua despensa, né, e ficar a 1 metro do quilo de açúcar, tu vai ver essa situação. Como é que eu faço essa conta aí? Multiplicando, né? 50 vezes 1 é 50. 50 vezes 6,67. Vou fazer 5, né? 5 vezes 7, 35 vai 3. 30 mais 3, 33 vai 3. 33. Tenho 0, 2 casas após a vírgula. Vezes 10... Na menos 11, 1 ao quadrado é 1, né? Dividir por 1 não fede nem cheira. Tava aqui a vírgula, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu viu por que tu não sente atração entre você e o pacote de açúcar de 1 quilo? Porque é uma força ridiculamente pequena. Se tu peida, faz mais força que isso. Com certeza, não estou brincando não. Um pum gera uma força para frente, já que tu empurra o gás para trás, o gás te empurra para frente, terceira lei de Newton. Uma força muito maior, uma força do pum. Sem dúvida. Mas tu vê, cara, ó, bota na tua cabeça, tudo atrai tudo, tudo. Cada um de nós atrai os outros. Só que são forças diminutas. Por isso que às vezes a gente não se toca da existência da lei de atração das massas. É a mesma regra que faz a Terra atuar sobre a Lua e a Lua sobre a Terra. Hoje, nós a partir dessa fórmula vamos tirar conclusões bem interessantes. Porque tu vê, né, nós estávamos até agora há pouco aplicando só a segunda lei de Newton nos objetos. Mas imaginem vocês um objeto em queda livre aqui próximo da superfície da Terra. A força resultante que atua nele a gente chama de peso. A massa dele a gente chama de m. E que aceleração mesmo o objeto tem aqui caindo na superfície da Terra? A aceleração da gravidade, né? Que é mais ou menos quanto? 10 metros por segundo ao quadrado é um bom número para o ensino médio. Para quem quer mais precisão, 9,8 é um bom número também. A gente chama de g, a aceleração da gravidade. Eu queria muito que vocês percebessem que essa fórmula P igual a m vezes g nada mais é que a segunda lei de Newton aplicada a um objeto que está em queda livre. Só isso. Porém, se eu quiser calcular o peso de um objeto que está na superfície da Terra, o correto é usar a lei de atração das massas.
Então, ó, a gente já fez isso. Hoje só vai ter um detalhezinho a mais, na verdade. Planeta Terra, caixinha próximo do planeta Terra. O planeta Terra tem uma massa mzão, a caixinha tem uma massa mzinho, e a distância da caixinha até o centro do planeta é o próprio raio do planeta. Se eu fosse trocar os nomes da fórmula ali de cima, ó, ficaria P de peso é igual constante gravitacional universal, massa da Terra, massa da caixinha, dividido por R ao quadrado. Para tornar a fórmula mais fácil de comparar com a fórmula do lado, eu vou escrever assim, ó. Compara essas duas fórmulas, o que tu conclui? O Gm sobre raio ao quadrado é como se fosse a gravidade. Parabéns, a aceleração da gravidade em um planeta, fica sendo Gzão, Mzão, R ao quadrado. Concordam comigo? Exatamente, ou seja, quais são as duas coisas que eu preciso conhecer de um planeta para determinar a aceleração na sua superfície? Só a massa e o raio, porque a constante gravitacional universal é uma constante já sabida. É isso aí. O problema é que essa fórmula só funciona se o objeto está na superfície do planeta, né? Imagina que o objeto esteja numa certa altura em relação ao planeta, uma altura h. O que eu deveria fazer na fórmula para... Isso eu deveria ter colocado no lugar do R, R mais H, né? É a única alteração, né? Então tu vê, se eu quiser deixar essa fórmula poderosa, ninja mutante, eu faria assim, ó, Gzão, M, R mais H ao quadrado. Além do raio da Terra, eu tive que somar a distância do planeta até a superfície da Terra. Tu enxerga que R mais H é a distância entre o planeta e o objeto? Sempre ao quadrado. Sempre ao quadrado. Essas duas fórmulas aqui, ó, elas são que nem as nossas fórmulas da APA. Uma é fraca e serve só para uma situação, outra é ninja e serve para tudo. Por que essa é fraca mesmo? Ela só serve para a superfície terrestre. E a outra, qualquer lugar, porque se eu estiver na superfície, o H vai ser zero, vai se transformar nessa fórmula. Tu consegue enxergar que essa bota essa no bolso? Então eu quero abandonar essa, vou usar só a ninja já de uma vez. Tu vê, tu tá no primeiro ano do ensino médio e tu já descobriu não, né? Já foi apresentado a maneira como é que o homem calcula a aceleração da gravidade na superfície ou a uma certa altura em um planeta. Vocês lembram do Marcos Pontes? Primeiro e único, né? Primeiro e único brasileiro a ir para a Estação Espacial Internacional. Primeiro brasileiro astronauta. Ele deu entrevista até pro Fantástico, tá lá no YouTube, né? Tá lá o cara flutuando na navezinha dele, tá falando lá com a... Não sei se a Fátima ainda estava na época, ou o Bonner só. Tava lá então com o Jornal Nacional, entrevista ao vivo. O cara lá na Estação Espacial Internacional. Por que será que ele está flutuando? É isso que a galera pensa, a aceleração da gravidade lá é muito baixa. É um erro. O vácuo. Também é um erro, a galera acha que o vácuo faz a galera flutuar, né? Não faz sentido. Tem a ver com inércia. Parabéns, tem a ver com a inércia. Para te provar que a aceleração da gravidade lá em cima, onde o astronauta estava, e aqui na superfície da Terra é praticamente igual, eu vou fazer essa conta, pelo menos uma vez na vida, uma vez na morte. Para a superfície da Terra, a constante gravitacional universal é uma constante, eu usei ela uma vez já hoje. Massa do planeta Terra é um valor aproximado, grande, né? 10 na 24 kg, imagina. É a massa do teu planeta, da tua casa. Pois não. Eu não acho que o Deus possa viajar para não simplificar o 10 com 24 km. Sim, com certeza, é o que nós faremos. Poderíamos até fazer uma revisão de exponenciação já, né? É isso aí, é isso aí. O diâmetro da Terra é um pouco mais que 13.000 quilômetros. Então o raio da Terra, 6.500 quilômetros. Mas eu queria em metro, 6.500 quilômetros. Se eu quiser passar para metro, eu boto 3 zeros, né?
Então, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,5 vezes 10 na 6 ao quadrado. Olha que conta bonita essa. Cuidado, tá, gente? Tem muita gente que olha para essa conta e acha que é o fim do mundo. É uma conta bem simples de fazer. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar esse número com esse número. Nada demais, concorda comigo? Uma multiplicaçãozinha. Só por economia de tempo. 6,67 vezes 5,9. Todos vocês têm competência para isso, claro. 39,353. Ali embaixo eu só vou fazer 6,5 ao quadrado. Ele vezes ele. Deu 42,25. E quanto é que é 10 na menos 11 com 10 na 24? 10 na 13, mantém a base, somos expoentes lá do fundamental, né? Quanto é que é 10 na 6 ao quadrado? 10 na 12, obrigado. Como é que eu termino essa conta? Pode simplificar ainda com 10, 13. É isso aí. Vai ficar Número eu divido com número e esses caras eu divido também entre eles. 393. Dividindo aqueles números ali, deixa eu ver. 0,93 e 10 na 13 dividido por 10 na 12. 10 na 1, né? Que é 10. Por isso que a aceleração da gravidade está dando aproximadamente... Quanto é que teria que dar para ser mais preciso? Por que eu estou errando? A massa da Terra é uma aproximação, teria que ter mais casas após a vírgula aqui. 5,98 nos quebrados. O que mais? O raio da Terra eu falei que era 13 mil e cacetada, eu usei só 13 mil na hora de fazer a conta. Essas aproximações fizeram com que o valor não ficasse tão ninja. Mas para saber de cabeça mais ou menos os valores, está ótimo. A segunda pergunta é, em que altura o nosso querido astronauta estava orbitando a Terra? Que altura tu acha? Chuta um número aí de altura para o astronauta orbitando a Terra. Não tenha medo de falar bobagem, porque tu não tem um parâmetro para isso. 4 quilômetros. 4 quilômetros, por incrível que pareça, é pouco. São só 4 mil metros, né? Imagina, é daqui na minha casa, só que para cima. É pouco. Estaria dentro da atmosfera ainda. 100 mil metros? 100 mil metros são 100 mil metros. 100 quilômetros é um valor já razoável. É um valor razoável já 100 quilômetros. O problema é que se a estação espacial estivesse só a 100 quilômetros, chegar uma hora que ela ia batendo um pouquinho na atmosfera, ia desacelerar e acabar caindo. 200 é o número mais razoável. 300 é razoável, 600 é razoável. Mas 200 é um número bom. 200 quilômetros. Observem, gente, comparado com a distância do raio de diâmetro da Terra, que são 13 mil quilômetros, o cara está aqui encostado, raspando na atmosfera da gente. Qual é a alteração que eu faço na fórmula para calcular a aceleração a 200 km de altura? A única coisa que vai mudar é essa distância, né? Quanto é que eu tinha usado ali? 6.500 km mais 200 km. Que número que vai vir aqui então? É a única alteração na fórmula. Concordam comigo? Deixa eu fazer a nova conta. Que conta que eu tenho que fazer aqui? Eu vou pegar esse valor aqui, concordam comigo? Que vai continuar o mesmo. Vou pegar aquele valor ali, 39,353, e vou dividir por quanto? 6,7 ao quadrado. Obrigado, amigo. Dividir. Meu Deus, deu 0,876 vezes 10. Gravidade a 200 km de altura. 8,76 metros por segundo ao quadrado. Ixi, o astronauta não está flutuando porque a gravidade é baixa. É uma puta aceleração da gravidade. Na Lua é muito melhor do que a 200 km de altura. Na Lua dá 1,6 metros por segundo ao quadrado. Não é por causa da baixa gravidade que ele está flutuando. Que loucura, né? Como é que pode a Terra estar atraindo o cara não cai? Por que será que a Terra está atraindo o sujeito não cai na Terra? Alguma coisa aqui. O que tu tinha falado? Quando eu jogo um objeto, ele tenta ir em... Porém, só se a força resultante for... A força resultante é zero quando eu arremesso o objeto aqui? Não, né? Tem o peso, né? O peso puxa ele para o centro da Terra, né? Ele queria ir reto, mas a Terra puxou. Ah, foi por isso que curvou. Não é isso? Mas não foi o atrito que, mesmo sem atrito,
E ia acabar caindo, né? Mas observe uma coisa, ó, se eu arremesso com pouca velocidade, a curva é fechada. Se eu aumento a velocidade com que eu arremesso, tu percebeu que a curva deu uma aumentada no raio dela? Joguei devagarzinho, era assim. Joguei um pouco mais forte, joguei mais forte ainda. Estás percebendo que o raio da curva está cada vez maior? Seja criativo. Imagina que não tem a parede e imagina que eu joguei com tanta força que na hora que o objeto começa a cair, a Terra também já está curvando. Ele nunca mais vai bater no chão, né? Se a curva que ele fizer durante a queda se igualar à curvatura da Terra, na hora que ele começar a curvar, a Terra vai curvar junto, ia ficar rodando infinitamente em torno da Terra. E é o que ocorreu com o astronauta, é o que ocorre com o satélite da Sky, da Oi, da GVT. Já viu que tem uma antena na tua casa apontando para o além? Né? Já viu? Quem é que tem aquela anteninha da Sky, da Oi ou da GVT em casa? Alguém aí tem? Mas se vocês não tiveram, já viram, né? É uma anteninha redondinha, idiota, apontando para o céu. Adivinha o que tem lá no céu? Na verdade, ela não aponta. Um satélite. O receptor dela, na verdade, o sinal bate aqui naquela redonda e tem um negócio O sinal vem do satélite, bate na antena e entra no receptor. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Mas ela está virada, sim, o receptor está virado para ela, mas a antena está virada para o satélite. Pois então, essa é a questão. Como é que o satélite está orbitando? A tua antena fica assim? Não, ela está parada, né? Pois então, os filhos da mãe colocaram o satélite para orbitar a Terra, fazendo com que em 24 horas ele dê uma volta na Terra. Aí assim a Terra está girando no mesmo ritmo, dá a sensação do satélite estar parado na superfície da Terra. Olha lá o satélite. Aí dá meio-dia, o satélite está lá. Aí dá meia-noite, o satélite está ali, estão vigiando a minha casa, não é possível? Está em cima da minha casa aquela porcaria? Na verdade é um satélite geoestacionário. Nome justo, né? Geoterra, estacionário, estacionário em relação à Terra. Só porque o tempo que ele demora para dar uma volta é 24 horas. Beleza? Esse satélite geoestacionário, ele vai orbitar a Terra nos polos ou no Equador? Tem que ser no Equador, né? Ele tem que orbitar aqui no Equador para ele poder acompanhar a rotação da Terra. Se ele orbitasse pelos polos, né? Não ia funcionar, né? Certo? Tu vê que loucura, cara. Então, isso não só acontece, como é a tecnologia mais importante ainda hoje para o ser humano nas telecomunicações. Certo? Outra coisa, ó, não pensa que a Sky botou um satélite lá, tá? Porque um satélite custa bilhões de dólares. Tem empresas que já investiram trilhões de dólares em satélite. A Sky aluga 1% de um satélite bilionário. A frequência, tipo uma estação de rádio. Certo? Loucura, hein, cara? Agora, olha só. Professor, rapidão. Mas, exemplo, eu digo assim, que é impossível o exemplo tacar um disco com uma coisa que seria possível não cair. Não, porque o atrito com a atmosfera terrestre no início ia bloquear ele. Por isso que a gente pega um foguete e já vai dando impulso um tempão para depois sair da atmosfera, dar o último impulso para o satélite ficar na velocidade certa e a gente abandona ele. Aí, a partir desse momento, ele por inércia, por isso que eu falei que estava certo, por inércia ele vai continuar querendo escapar da Terra. A Terra vai atrair ele com uma força exata para ele fazer a curva. Se o satélite diminuísse de velocidade, ele cairia na Terra. Se o satélite aumentasse muito de velocidade, ele ia escapar da gravidade terrestre. Esse equilíbrio é tão bonito, assim como a Lua e a Terra, que o homem dominou essa tecnologia, imitando a Lua. Pô, se a Lua orbita, vamos botar um outro objeto lá orbitando, pô. Certo? Olha só o ser humano, que bicho doente, cara. Nós conseguimos essa tecnologia. Quantos satélites tu acha que hoje estão orbitando a Terra? Uns 1000 satélites orbitando a Terra. A aluna da outra sala fez exatamente a mesma pergunta. Tu imagina se na superfície da Terra a gente está conseguindo colocar 7 bilhões de seres humanos, né? E raramente eles se esbarram um no outro, né? Tu imagina no espaço em volta da Terra, né? Um espaço muito maior. E nem todo satélite é gel. Por exemplo, se eu quiser fazer um sinal de TV para o mundo todo, eu tenho que colocar um satélite ali, outro aqui, geoestacionário, outro lá atrás e outro aqui na frente, pelo menos, né?
Porque aí esse se comunica com esse se comunica com esse, aí eles conseguem se comunicar e emitir sinal para a Terra toda. Porque só um satélite geoestacionário no Equador brasileiro só vai conseguir transmitir Sky do Brasil, né? O resto do mundo fica sem Sky, tá beleza? Interessante, né? Mas imagina que eu quero filmar e fotografar a superfície do planeta. Faz sentido eu botar um geoestacionário? Não, vai ficar o quê? Vai ficar investigando só aquele terreno lá. Eu quero varrer o mundo. Aí eu vou fazer o satélite orbitar pelos polos. Aí enquanto a Terra gira, ele orbita aqui, ele acaba varrendo toda a superfície do planeta. Já visse, né? Google Earth, Google Maps. Quando eu vi a primeira vez assim, de eu botar lá, deixa eu ver minha casa. Meu Deus, a piscina que eu instalei no passado tá ali. Aí tu vê do satélite, cara, a tua piscina. Tu vê, meu Deus, a quadra de futebol lá de casa, cara. Só faltava eu estar jogando bola lá na hora. É assustador. E isso é o de graça. Tu imagina o exército norte-americano, o poder de resolução de um satélite de um exército. Entendeu? O cara consegue ir objetos menores que 1 metro. O cara identifica no chão, o satélite está lá às vezes a 600 km, fotografa, é tão ninja a câmera. Olha lá um buraco, deve ser uma mina no chão. Vamos lá pegar os talibã maluco. O cara olha pelo satélite. Que loucura, né, cara? Tu vê que viagem, tem países outros filmando o chão brasileiro, sem autorização do Brasil, com uma resolução incrível. Isso deve ter alguma consequência geopolítica, né? O professor, mas a câmera, exemplo do satélite, como é que ela consegue chegar assim tão próxima? Lentes esféricas, vou te ensinar no que vem lentes esféricas. Com lente a gente faz o absurdo. Lente e, claro, né, um sensor fotográfico ninja. Hoje já não tem celular aí com 40 megapixels. Imagina quantos megapixels tem uma câmera dessa ninja de milhões de dólares. Né? É punk, cara. É punk. Imagina a consequência disso daqui a alguns anos, né? Vai ser, não dá mais pra ele. O Big Brother chegou, meu querido. Tá andando na rua, tem neguinho te filmando. Fala, meu querido. Não? Quer fazer um comentário, Thompson? Não, como é que vai instalar isso aí então, velho? Cara, nós temos que pegar foguete, gastar bilhões em combustível, certo? E fazer o foguete, calcular o ângulo de saída do foguete e ir lá. Pode ser tudo automatizado, mas geralmente tem gente junto pra, no final das contas, se precisar fazer algum reparo, alguma coisa, um ajuste final. Mas aí eu te pergunto, e se o satélite dá uma desregulada lá, né? Vai que eu tô assistindo a Sky, sei lá, um meteorito bateu no satélite, girou o meu satélite. Vai cair. O que eu faço? Será que eu lanço um outro foguete de bilhões de dólares para consertar? Pois então, também seria uma opção, mas na verdade esses satélites mais modernos, eles já têm jatinhos de gás, já tem um controlezinho remoto. Opa, desalinhou 2 graus o satélite. Ele vai lá e já gira e volta para a posição normal. Hã? Claro. Não se esqueçam que tem um robozinho em Marte agora vasculhando o chão marciano, cara. Nós estamos em Marte agora com um robozinho controlado aqui da Terra. O ser humano é um bicho danado, cara. Bicho, olha só o poder que está se perdendo debaixo dessa caixa craniana. São pessoas com o mesmo cérebro que o teu, cara, que fizeram isso. Tu é um gênio adormecido. É só tu querer acordar o teu cérebro, tu vai dominar o mundo, tu vai chegar onde tu quiser. Só não deixa a preguiça invadir o teu corpo como 99% das pessoas. Só 1% das pessoas conseguem quebrar a preguiça. Todos vocês são geniais, só que usam o cérebro muito pouco, certo? Então bombar o cérebro, meu querido, o céu é o limite. Galerinha, falamos então, principalmente até agora, sobre a aceleração da gravidade. Eu te mostrei matematicamente como é que se calcula a aceleração da gravidade. Os números são feios, eu confesso, mas não tem nada de muito absurdo no que nós fizemos até agora. Ô galerinha, essas são as nossas fórmulas até então, ó, vê se tu concorda comigo. Além da segunda lei de Newton, que já é nossa velha conhecida, hoje nós só aprendemos a lei de atração das massas e falamos um pouquinho sobre a aceleração da gravidade na Terra. Só não teve uma explicação ainda. Por que mesmo que esse astronauta flutua? Por que o astronauta flutua mesmo? Por que ele não cai, já que a Terra atrai ele? A velocidade dele é... A velocidade dele para escapar da Terra é tão grande que ele quer por inércia passar reto, e esse peso é a força certinha para ele fazer uma curva em torno da Terra. Essa situação é chamada de imponderabilidade. Por que eu não
estou flutuando. Já que a Terra está me atraindo praticamente igual ao Marcos Pontes. Como eu não tenho uma alta velocidade para tentar escapar do chão, o meu peso me empurra contra a superfície, se eu relaxar as pernas eu caio. Então eu tenho que empurrar a superfície no sentido oposto, resultante zero, MRU. Porém, se tu for criativo, tu percebe, quanto maior a velocidade que eu lanço o objeto, maior a curva. Se eu lançar com a velocidade suficientemente alta, o peso vai fazer o papel de força centrípeta, fazendo o objeto fazer a curva. Como o peso não está precisando ser combatido com os pés para anulá-lo, como o peso está sendo usado como força centrípeta, certo? Força gravitacional centrípeta nesse caso, ela faz papel de centrípeta, tu vai ter a sensação de estar caindo para sempre. Então vai ter a sensação de estar flutuando. Já que a nave cai junto contigo, tu não esbarra nas paredes da nave, tu fica lá flutuando. Essa situação é chamada de imponderabilidade. Então cuidado, no vestibular eles vão te perguntar, por que o astronauta flutua na nave? A maioria vai responder, porque a aceleração da gravidade é baixa, mas vocês que viram os cálculos sabem que é mentira. O cara está numa altura muito pequena em relação ao raio da Terra. Então a aceleração da gravidade lá é grande sim. É porque ele está caindo infinitamente. É por isso, é a imponderabilidade. Vocês já viram os caras tomando água lá? Não tomando água, porque tem, né? Tem uma madeirinha lá, tu mama ali, sem problema. Mas o cara pega água e joga água na nave. A água forma bolinhas perfeitamente esféricas. Aí ele vai lá e pega aquela bolinha flutuante de água com a boca. E aqui, exemplo do organismo não tem. Pois é. Lembra que não é a gravidade que joga a tua comida para baixo. Antes se achava, né? São os movimentos peristálticos, parabéns. São os movimentos peristálticos. E quando o homem começou a querer entender como é que funcionava o organismo, depois de abrir, claro, os bichos, né? Investigar, meu Deus, tem músculo ali, se mexe e tal. Eles fizeram um teste, vão comer e vão plantar bananeira para ver se volta. É, isso aí. Né? E tu pode comer, plantar bananeira, se o teu sistema é todo bonitinho, tu não vai te engasgar. Só quem tem refluxo, certo? Quem tem refluxo pode ter problema, certo? Mas são os movimentos peristálticos, então o organismo acaba se safando nisso aí. Pra ir no banheiro. Cara, tem que ter um sistema especial. Claro, tu imagina, tu vai lá e sai um negócio flutuando, ah, meu Deus, não dá, né? Tem uma mangueirinha, tu coloca e tem uma sucção. Tem uma sucçãozinha. E eles despejam depois. Ali. Era até piada, né? Ô, vem cá, o cara lá pela janelinha e tinha o dejeto do astronauta flutuando ali do lado. É isso aí. Então, né, é uma situação de ser astronauta, não tem nada de glamuroso, tá, cara? Primeiro que tu acha que tu vai morrer, tu entra naquele foguete, meu Deus, vai dar merda, esse foguete vai explodir essa porcaria. Né? Duvido o astronauta que não tenha ficado apertado ou numa chegada ou numa decolagem. E segundo que tu tá num cubículo super fechado, tuas comidas toda desidratada, comida de, né, deve ser horrível aquela comida, toda desidratada, tu dividindo, se tu te estressas na tua casa com os teus pais que tu ama tanto, e que tem a casa, cada um no seu lugar, tu vai pro teu quarto, puto da cara, teu pai fica na sala, puto da cara, e aí dá uma aliviada, tu imagina, tu fica bravo com um amigo teu lá na PQP. Então os dois olhando um pra cara do outro, no mesmo cubículo. Né? Então é uma situação delicada. Delicada. A gente precisa investigar muito como é que nós vamos fazer para ir para Marte, por exemplo. Porque os caras vão ficar um ano, né? Vão se matar. Então nós temos que estudar essa possibilidade e ver como é que a gente vai fazer o ser humano resistir a uma situação tão absurda como essa. Professor, na verdade, essas histórias de pedir para cachorro, para... Mas é lógico, pensa bem, né, cara? Claro, e tudo nessa sequência. Primeiro vamos levar uma baratinha, vamos colocar uma barata lá em órbita e vamos ver se ela volta viva. Vamos botar um ratinho, vamos botar um cachorrinho. Agora vamos botar um macaquinho. Se o macaquinho sobreviver, vamos botar a gente também. E assim foi, botaram o macaquinho voltou vivo. Vamos lá. Chama o Yuri Gagarin e vamos botar o cara em órbita para ver se ele volta vivo. E o cara foi e voltou. Certo? É isso aí. Começou assim mesmo. Fica à vontade, querida. Stephanie. Stephanie. Trouxe a carteira, hein? Qual delas? Tem duas, é com Y ou com I e com E? Não?